questão número 6, também tratando do assunto lente, mas fazendo uso agora da chamada equação de Gauss, aquela que nos permite determinar a que distância uma imagem se forma, que tamanho uma imagem terá, e é exatamente isso que foi utilizado na questão. Ele parte de uma tirinha, dizendo que a formiga precisava ser vista pelo elefante e o cachorro, num ato de tremenda criatividade, utiliza a lente para que o elefante possa ver a formiguinha. Ele então, no enunciado, diz assim: supõe que Bidu, para resolver o problema da amiga, que só tem 6 milímetros de altura, tem utilizado uma lente delgada convergente de distância focal 12 centímetros, colocada a 4 centímetros da formiguinha. Então estão nos sendo dadas 3 informações de caráter numérico. A formiguinha, que é o objeto cuja imagem eu pretendo produzir, tem 6 milímetros de altura, ela está colocada a 4 centímetros da lente, e essa lente, por seu lado, tem 12 centímetros de distância focal. Essas são informações numéricas. A informação teórica é de que a lente utilizada é convergente. A lente convergente é a única lente capaz de ampliar. A lente divergente não amplia, ela reduz. Nós podemos fazer, inclusive, um paralelo entre lentes e espelhos esféricos. Lente convergente e espelho côncavo são os que conseguem ampliar. Lente divergente e espelho convexo produzem imagens diminuídas. Para o elefante, a altura da formiga em centímetros, olha aí, ó, ele já definiu a unidade que ele quer na minha resposta. A altura da formiga em centímetros parecerá ser de quanto? Então, a rigor, o que eu tenho é um objeto de 6 milímetros é colocado a 4 centímetros de uma lente cuja distância focal vale 12 centímetros. Qual será o tamanho da imagem obtida? Para responder à questão, nós vamos fazer uso da equação de Gauss. Primeiro, vamos lembrar aqui a relação que diz que I está para O, assim como menos P' está para P. Na nossa linguagem simbólica, I, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. P', distância da imagem até a lente, P, distância do objeto até a lente. Ele nos forneceu o tamanho do objeto, que é a formiguinha, são 4 milímetros. Ele nos forneceu P, a distância do objeto até a lente, da formiguinha até a lente. Eu preciso saber quanto é P', a que distância a imagem vai se formar, para em seguida fazer essa substituição lá. E de que maneira eu vou poder obter o valor de P'? Eu vou usar a equação de Gauss, que diz que P' é igual a Fp mais Fp'. Esta é uma forma de se apresentar a equação de Gauss. Uma outra forma que é muito comum, e vou escrevê-la aqui, é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Neste formato aqui, nós, na verdade, já fizemos o MMC entre F, P e P' e caímos nessa expressão. Fica a critério do candidato utilizá-la daquela forma ou desta aqui, da maneira que você julgar que é mais interessante. Eu, particularmente, acho essa aqui melhor, mais rápida. Então, colocando os valores, teremos P, qual é a distância do objeto até a lente? Olha, no caso, o objeto é a formiguinha, ela está a 4 centímetros da lente. Então vamos lá.
4. P' eu não tenho. F é a distância focal da lente. Eu vou voltar lá no enunciado. Ele me deu que a distância focal da lente vale 12 centímetros. 12 vezes P, que é 4, mais 12 vezes P', que eu quero determinar. Eu posso dividir tudo por 4. Se dividir por 4, aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui 3. E aí nós vamos ter P' igual a 12 mais 3 P'. Se eu transfiro este P' para lá e este 12 para cá, eu vou ficar com menos 12 igual 3 P' menos P'. 2 P' igual a 12. Portanto, P' é igual a menos 6 centímetros. Então, nessa altura, acabei de descobrir que o valor de P' é de 6 centímetros. Vou retornar à minha expressão original. Eu quero descobrir o tamanho que a imagem da formiguinha terá. Eu tenho o tamanho da formiguinha, que é o objeto, eu tenho o valor de P', eu tenho o valor de P. Substituindo estes valores na nossa expressão, nós vamos ficar com I, tamanho da imagem. Eu quero descobrir. O, tamanho da formiguinha. Eu vou olhar lá de novo no enunciado. Olha, ela tem 6 milímetros. 6 milímetros. As demais medidas estão todas em centímetros. Eu não vou cometer esse erro. Eu vou ficar atento a esse detalhe. Os 6 milímetros eu vou converter para centímetros. 6 milímetros vai corresponder a 0,6 centímetros. E está para O, 0,6, assim como menos, o menos é da formulazinha, P', qual é o valor de P'? Menos 6. Menos 6 sobre P, que é 4. Menos aqui vai se tornar mais. Então, nós vamos ter I igual 0,6 vezes 6, 3,6 sobre 4. 3,6 dividido por 4, isso aí vai dar quanto de resultado? Vai dar I igual a 0,9 centímetros. Então, a formiguinha, que tem 0,6 centímetros de altura, será vista pelo elefante através da lente como uma imagem com 0,9 centímetros de altura. Como a pergunta do problema era o tamanho em que a formiguinha pareceria ter, quer dizer, o tamanho da imagem através da lente, a alternativa correta está aqui, ó, na letra B, 0,9 centímetros, respondeu a nossa questão. Então, está aí resolvida a nossa questão sobre lentes esféricas, utilização da equação de Gauss na solução de problemas. Essa mesma equação, vale a pena destacar, ela vale também para a solução de problemas com espelhos esféricos. É exatamente a mesma equação. A questão de número 7 tomou como contexto uma situação recente ocorrida na Inglaterra, num prédio que está em construção, e que podemos observar pela fotografia, isso não é nenhum efeito fotográfico. Esse prédio tem realmente esse aspecto curvado e tem a sua superfície totalmente espelhada. Os arquitetos que imaginaram essa estrutura pensaram exclusivamente na questão da estética do prédio, mas esqueceram de considerar que, sendo uma superfície esférica e sendo uma superfície num formato côncavo, toda vez que a luz solar incidir sobre a mesma,
ela será refletida e será refletida intensamente, uma vez que ela é totalmente espelhada, tendendo a convergir para um ponto ou para uma determinada região. E aquilo que estiver nessa região, para onde essa luz convergir, poderá vir a ter problemas de aquecimento, que foi o que acabou acontecendo com alguns automóveis que estavam estacionados nas proximidades desse prédio, exatamente na região onde a luz, após refletir na superfície espelhada, convergiu para uma determinada região e acabou por provocar um superaquecimento nos automóveis, derretendo algumas peças de plástico dos mesmos, como retrovisores, como parte assim de para-choques. Então, a questão descreve então que um edifício de 37 andares ainda em construção é de fato um prédio curvilíneo e o carro, no caso um Jaguar, estava estacionado numa rua próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido pela luz refletida pelo prédio, né, que funcionou como um espelho côncavo. E esse carro não foi o único que sofreu estrago. O fenômeno é consequência da posição do Sol num determinado período, tá, que durante cerca de 2 horas incide naquela superfície do prédio e converge para um determinado ponto. Assim, os raios incidem de maneira oblíqua às janelas do edifício. Considerando o fato descrito e a figura da pessoa observando o reflexo do Sol no edifício, na mesma posição em que estava o carro quando do incidente, podemos afirmar corretamente que o prédio se assemelha a que tipo de espelho? Então, na verdade, ele se assemelha a um espelho côncavo e o carro se posicionou próximo do foco na região do chamado plano focal desse espelho, que é a região exatamente para onde essa luz se concentrou. Seria interessante, apenas como ilustração, nós temos o prédio mais ou menos com esse formato curvilíneo, tendo a sua superfície espelhada e os raios solares incidindo meio que paralelos, conforme representamos aqui na figura. Esses raios todos tendem a refletir concentrando-se numa única região que corresponde ao foco ou à zona do chamado plano focal do espelho. Se o automóvel se encontra nessas proximidades, evidentemente que a oportunidade de haver essa queima das peças plásticas, o derretimento das mesmas, é efetivamente muito grande. Então, ele se comportou como um espelho côncavo e o carro se posicionou em seu plano focal. Alternativa D é a que responde adequadamente aí a questão. Tá? Então, com essa questão nós encerramos esse bloco de ótica, abordando, conforme disse, aqueles temas mais colocados aí nas provas anteriores do Enem, questões sobre eclipses, sobre utilização de espelhos, utilização de lentes, e esperamos aí ter contribuído nessa sua formação. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.